Olá pessoal, sentiram minha falta? Estou de volta, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de atualização e prática aqui do Damásio Educacional. Vamos então continuar com a nossa aula de cálculos iniciais previdenciários e teses revisionais. Se você ficou com dúvidas de como fazer a planilha, volte à aula anterior, assista a aula novamente, pause, avance, dúvida, volte na aula. O bom de você que está aí no online, no telepresencial, é isso. É você poder retornar à aula, assistir a aula novamente, refazer os cálculos, tudo bem? Dúvidas? Não fiquem com dúvidas. Tem lá meu e-mail, lá no Facebook vocês me acham, façam contato comigo, que aí eu procuro, na medida do possível, auxiliá-los no nosso pós-aula. Então, eu vou voltar aqui no nosso slide para a gente continuar de onde paramos. Nós paramos aí, nesse slide, beleza? Então, pessoal, vamos recapitular as 4 aulas anteriores. Nós falamos sobre salário de contribuição, RMI, salário de benefício, falamos sobre a regra 85-95, falávamos também sobre fator previdenciário. Foi isso que nós falamos? Só está com dúvida? Recapitule, volte nas aulas anteriores e aí você irá sanar todas as suas dúvidas, tenho certeza disso. Salário de contribuição, lembrando que é a totalidade dos rendimentos devido ou creditado pela empresa, né, do segurado empregado. Do individual é a totalidade dos seus rendimentos no mês. Então, muita atenção com isso, pessoal. O salário de contribuição do individual é a sua totalidade de rendimento. Se ele presta serviço para 2 ou mais empresas, é a totalidade limitada ao teto da Previdência Social. Salário de benefício é o resultado da regra aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição de julho de 94 até ADER. Foi aquele cálculo que nós fizemos na planilha da aula anterior. E a renda mensal inicial é a primeira parcela do benefício previdenciário. Essa e o fator previdenciário, né? Não esquecemos do fator previdenciário, regra 85-95, uma alternativa ao fator previdenciário. As outras aulas foram isso daí que nós acabamos tratando. Então, vamos agora, pessoal, entrar num tema que gera muita discussão. Um tema que é tese revisional. É conhecido como mínimo divisor ou divisor mínimo, como alguns doutrinadores chamam. É uma regra prevista na Lei 9876 de 99. Lei 9876 de 99, que criou lá o fator previdenciário, que alterou a fórmula de cálculo dos benefícios previdenciários. Tudo bem? Vamos ao nosso slide, então. Mínimo divisor. Artigo 3º da Lei 9876 de 99. Ele é previsto no artigo 3º da Lei 9876 de 99. Então, pessoal, prestem muita atenção. Diz assim: para o segurado filiado à Previdência Social, até o dia anterior à data da publicação desta lei, que vier a cumprir as condições exigidas para a concessão dos benefícios do regime geral de Previdência Social, no cálculo do benefício, no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% do período contributivo, decorrido desde a competência de julho de 1994, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 29 da Lei 8.213, com a redação dada por esta lei. Então, pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos entender o que diz esse
artigo 3º. O artigo 3º diz exatamente o que nós fizemos na aula anterior, que foi o cálculo do benefício. Regra aritmética simples dos 80% maiores salários de contribuição decorridos da competência de julho de 94 até a DER. Tudo bem? Foi isso aí que nós fizemos. Se você olhar no slide, você vai ver que está entre parênteses as palavras no mínimo. Quer dizer o quê? Que é no mínimo 80% de todo o período contributivo. E aí nós vamos agora continuar no slide para vocês entenderem aonde eu quero chegar com vocês. No parágrafo 2º do artigo 3º, que trata da regra do mínimo divisor. No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas B, C e D, nós estamos falando de aposentadoria por idade, por tempo de contribuição e aposentadoria especial. Lá do inciso 1 do artigo 18, o divisor considerado no cálculo da média a que se refere o caput não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a data do início do benefício, limitado a 100% de todo o período contributivo. Vejam, o mínimo divisor, ele diz que no cálculo eu tenho que observar um divisor mínimo de 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a data do início do benefício. E aí eu volto no slide anterior, e aqui vocês podem acompanhar comigo o seguinte, que no cálculo do salário de benefício será considerada a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo. Período contributivo, desde julho de 94 até a DER. Vejam que nós temos duas palavras-chave. Palavra contributivo, que é uma coisa, e no outro slide eu tenho a palavra decorrido, que é outra coisa. E aí eu desenho para vocês, para que possamos entender isso. Vamos lá. Período contributivo é igual pagamento. Pagamento de contribuição previdenciária. Período decorrido é igual meses ou tempo. O tempo que passou entre a DER e julho de 94. Então, pessoal, prestem bem atenção. Período contributivo é pagamento. Dentro do nosso período básico de cálculo, que é julho de 94, a DER, quantos meses se passaram? Isso é período decorrido entre julho de 94 ao início do benefício. Isso é período decorrido. Dentro deste período decorrido, eu tenho o período contributivo. Quantos meses efetivamente foram vertidas contribuições previdenciárias? Isto é período contributivo. Vou dar um exemplo para vocês que eu uso em todas as aulas. Num ano, nós temos 12 meses. O ano, então, logo, o período decorrido do ano é 12 meses. Dentro deste ano, dentro deste período
deste período decorrido do ano civil, quantas contribuições foram vertidas? Foram vertidas 7 contribuições. Logo, o período contributivo dentro do período decorrido é 7. Porque nós pagamos 7 contribuições dentro do ano de 12 meses. Vocês entenderam? Vocês não entenderam? Vou explicar novamente. Período decorrido é o tempo que passou. Deixa eu ver se a câmera consegue me acompanhar. Período decorrido é o tempo que passa entre julho de 94 até a DER. Entre julho de 94 até a DER, nós estamos falando de período decorrido. É o tempo que passou entre julho de 94 até a DER. E período contributivo é referente às contribuições realizadas para o INSS. Agora vocês entenderão a questão do mínimo divisor. Então, quando eu fizer aquele cálculo que nós fizemos ontem, na outra aula, quando fizermos aquele cálculo, eu tenho que levar em consideração 2 divisores. O primeiro divisor, que é a regra geral, 80% das maiores contribuições entre julho de 94 até a DER. O segundo divisor diz respeito ao tempo transcorrido, que é de 60% do tempo que passou. Então é assim, pessoal. O meu divisor nunca será apenas os 80% maiores salários de contribuição. O meu divisor mínimo será de 60% do tempo entre julho de 94 até a DER. Nós temos um marco, que é julho de 94. Julho de 94 até janeiro de 2017, por exemplo, passaram-se 270 meses. Dentro deste período decorrido, eu tenho que observar um número divisor para dividir as contribuições previdenciárias. Tudo bem? Tem exemplos no material, eu vou explicar isso daqui nesta aula, na outra aula também, para ficar bem sedimentado na cabeça de vocês. Porque o mínimo divisor é muito importante. É, inclusive, questões de teses revisionais. Certo, pessoal? Vamos voltar aqui no slide, então. Período pago. PC aí, que é o período contributivo, ele é igual a pagamento. E o PD, período decorrido, que é igual a meses. Então, é assim que funciona, para vocês entenderem. Ó, deixa eu apagar aqui. Fazer aqui uma linha do tempo, tá? Vamos lá. Tá meio torto, mas assim mesmo. Vocês acostumam. Julho de 94. Exemplo. Isso é exemplo do que eu quero explicar. Tudo bem? Suponhamos que entre julho de 94, que inicia o nosso período básico de cálculo, que nós vimos isso nas aulas anteriores, tá? Suponhamos que entre julho de 94 até janeiro de 2017, passaram-se 100 meses. Isso é exemplo, pessoal. Eu sei que não são apenas 100 meses, isso é apenas um exemplo, tudo bem? Vocês entenderão por quê, para ficar fácil. Passaram-se 100 meses, certo? A regra geral do cálculo é o quê? 80% das contribuições existentes dentro do PBC, período básico de cálculo. Passou 100 meses. Passaram-se 100 meses entre julho de 94 a janeiro de 2017. Tudo bem? Dentro desses 100 meses que passaram,
O período contributivo quer dizer o quê? O período pago. O período pago contributivo corresponde a 80 contribuições. Por que 80 contribuições? Porque o segurado ficou desempregado aí por 1 ano e 10 meses. 1 ano e 8 meses, por exemplo. E aí ele só pagou o INSS durante 80 meses. Tudo bem? O período pago é 80. 100 meses. O parágrafo 2º manda eu observar 60%. Quer dizer assim, que o divisor mínimo que irá somar as contribuições e dividir, não poderá ser inferior a 60% do período que passou entre julho de 94 até a DER. Nosso exemplo aqui, passaram-se 100 meses. 100 meses, 60% de 100 meses é igual a 60 meses. 60% de 100 meses é igual a 60 meses. Então, nós temos aqui como tempo decorrido, o período que passou, 60. Pô, e o meu período contributivo é 80. Dentro de 100 meses, que é o meu período básico de cálculo, houveram 80 contribuições. A lei manda pegar 80% das contribuições. Então, eu vou fazer aqui no cantinho para vocês acompanharem comigo. 80 contribuições é igual a quantos por cento de contribuição? 100%. Vejam que ele, dentro de 100 meses, pagou 80 contribuições. Logo, 80 contribuições representam 100% do período contribuído. 100% do período contribuído. E a lei manda eu pegar quantos por cento de contribuições? A lei manda pegarmos 80% das maiores contribuições. Então, dentro das 80 contribuições, que representam 100% de todo o período contribuído, nós temos que buscar 80% das 80 contribuições, que são 64. 64 corresponde ao quê? 80% das contribuições. Logo, o que nós devemos fazer? Média aritmética simples. Do quê? Do período contribuído. Qual que é o meu período contribuído? O período contribuído total é de 100%, correspondem a 80 contribuições. A lei manda eu pegar quantas contribuições? 80% das maiores contribuições. Portanto, os 80% das maiores contribuições representam 64 contribuições. Média aritmética simples. Nós fizemos isso na aula anterior. O que devemos fazer? Somar as 64 contribuições e dividir por 64. Isso é média aritmética simples. Somar e dividir pelo respectivo número divisor, 64. Tudo bem? Isso aqui nós fizemos ontem. Só que o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 9876 de 99 manda nós observarmos a regra do mínimo divisor. E essa regra do mínimo divisor corresponde ao quê? A 60% do período decorrido. Deixa eu voltar aqui no slide para vocês entenderem de uma vez por todas agora a questão do mínimo divisor.
No caso das aposentadorias de que tratam as alíneas B, C e D, do inciso 1 do 18, o divisor no cálculo da média a que se refere o caput. Qual é o divisor da média que se refere o caput? 80% do período. Tudo bem? Não poderá ser inferior a 60% do período decorrido. Então, voltamos aqui na nossa linha do tempo. No cálculo, o divisor aqui, os 80% das contribuições, ele não pode ser inferior a 60% do período. Ele não pode ser inferior a 60 contribuições. Vejam, é isso que diz a lei. É aqui neste ponto que o benefício é calculado às vezes de forma incorreta, porque alguns colegas esquecem da regra do divisor mínimo. Nós não podemos esquecer da regra do divisor mínimo ou mínimo divisor. O meu mínimo, o número mínimo que eu posso dividir a minha média aritmética é 60% do tempo transcorrido. E aí, o texto legal, ele é bem claro e bem tranquilo você entender. Você tem que ler ele com calma, para você poder digerir e compreender o texto. O divisor, ele não poderá ser inferior a 60% do período, logo 60 meses. Só que o nosso divisor das nossas contribuições correspondem a 64. Quem é maior? 64. Voltamos? Quem é maior? 64 ou 60? Vou te dar 2 segundos para pensar. Pronto, pensou. 64, logo eu devo somar as 64 contribuições e dividir por 64. Vejamos aqui no nosso slide para compreender. Artigo 3º da Lei 9876 de 99, que altera a redação do artigo 29 da Lei 8.213. Deixa eu apagar aqui, pessoal, que vai ficar legal de compreendermos. Nós fizemos na outra aula, usando aquela planilha do Excel, que vocês irão receber, este cálculo do artigo 3º da Lei 9876 de 99, que é o cálculo hoje feito para todos os benefícios previdenciários. Então, vamos voltar aqui no texto legal. O texto legal, ele fala que a média aritmética simples dos maiores salários de contribuição correspondentes a, no mínimo, 80% de todo o período contributivo. Tudo bem? Período contributivo, período que houve o pagamento. Parágrafo 2º. Quando eu falar de aposentadoria por idade, tempo de contribuição especial, o divisor considerado no cálculo, da média que se refere ao caput. Qual é a média que se refere ao caput? 80% do período. Qual é a média? 80% do período contributivo. Eu troquei até de cor aí. 80% do período contributivo. Não poderá ser inferior a 60% do período decorrido. Período que passou. Período que passou da competência de julho de 94 até a DER. E aí é o seguinte,
Vamos aos exemplos para poder congelar de vez isso aí na cabeça. Tem aí para vocês. Cássio pretende requerer a sua aposentadoria no mês 1 de 2017. Entre julho de 94, início do período básico de cálculo, até dezembro de 2016, mês da DER, tá? Recolheu 100% das contribuições. Desta forma, há 270 meses de efetivo recolhimento, sendo que todas as contribuições foram realizadas no teto previdenciário. Seu benefício é estimado em período de julho de 94 até a DER. Quero dizer o quê? Qual é o período transcorrido no nosso exemplo? No nosso exemplo, o período transcorrido é de 270 meses. É de 270 meses. Vocês podem verificar aí no slide que o período transcorrido é de 270 meses. Vamos aqui no slide. 80% do período transcorrido corresponde a 160 meses. Desculpa, 60% do período transcorrido corresponde a 160 meses. Período contribuído. Qual é o período contribuído? Aí no nosso texto, no nosso exemplo, diz que ele contribuiu com todas as suas contribuições. Portanto, qual que é o período contribuído dentro do PBC? Igual ao do período do PBC, 270 contribuições. 80% das maiores contribuições correspondem a exatos 216 meses. 216 meses. Então, nós temos o nosso período de julho de 94 a DER. Eu estou falando de período transpassado ou transcorrido. Período que passou entre julho de 94 a DER, passaram-se 270 meses. Na planilha que vocês irão receber, vocês podem notar lá na coluna A quantos meses passaram. 270 meses. 60% do período transcorrido, lembram do parágrafo 2º? Eu tenho que observar um divisor mínimo, e esse divisor mínimo ele tem que ser de, no mínimo, ou melhor, ele tem que ser de 60% do período que passou. 60% do período transcorrido é igual a 160 meses. Guardem esse número ao fazer o cálculo. Guardem este número quando for calcular o benefício. E o período contribuído? Em quantos meses houveram contribuições? 270 meses. Ele pagou tudo. Tudo. 80% das maiores contribuições são 216 contribuições. Portanto, eu volto aqui no slide e aí nós iremos entender. Não poderá ser inferior a 60% do período decorrido da competência de julho de 94 até a DER. Então, nosso primeiro exemplo, eu vou usar qual divisor para o cálculo? 160 ou 216? Quem é o maior? O maior é o 160 ou 216 é o maior? O maior divisor é o 216. Portanto, nós iremos somar 216 maiores contribuições e dividir por 216. Foi o que nós fizemos na aula anterior, usando a planilha do Excel.
Certo, pessoal? Então, vamos ao cálculo. SB, salário de benefício, é igual somatória dos 80% maiores salários de contribuições, é D aqui, tá? De contribuições, dividido por 216, regra aritmética simples. Somar os respectivos e dividir pelo respectivo divisor, média aritmética simples. O salário de benefício será o resultado encontrado, que ainda não é o valor da aposentadoria ou dos benefícios. Nós estamos falando de salário de benefício, que sob o salário de benefício haverá a incidência do coeficiente de cálculo da renda mensal inicial, que nós iremos ainda estudar isso daí com mais afinco. Tudo bem? Então, vamos para outro exemplo. Tício pretende requerer a sua aposentadoria no mês de janeiro de 2017. Entre julho de 94, início do PBC, o que é o PBC mesmo? Período Básico de Cálculo, até dezembro de 2016. Por que dezembro de 2016? Eu tenho que voltar um mês antes, lembram disso? Para poder buscar a planilha, eu tenho que voltar um mês antes. Ele pagou quantas contribuições? 270. 270 contribuições. Vejam que no nosso exemplo, este exemplo já muda a questão do anterior. Já é diferente. Vocês podem notar que no exemplo anterior, o Cássio, ele pagou efetivamente 270 contribuições, portanto, pagou todo o seu período básico de cálculo. Dentro de 270 meses, ele pagou 270 contribuições. Neste exemplo aqui, passaram-se 270 meses. O PBC é o mesmo. Ocorre que, dentro deste período básico de cálculo, ele pagou 200 contribuições. Vejam como muda a situação. Isso acontece. Ninguém fica na empresa a vida toda. São raras pessoas. Então, dentro do PBC, haverá buracos. Né? Nesse exemplo aqui, nós temos um buraco de 70 meses, por exemplo. Vamos voltar aqui no slide, então. Tício pretende requerer a sua aposentadoria no mês 1 de 2017. Entre julho de 94 e o início do PBC, até dezembro de 2016, mês da DER, recolheu 200 contribuições. Desta forma, há 270 meses entre julho a DER e o recolhimento de apenas 200 contribuições, sendo que todas as contribuições foram realizadas no teto previdenciário. Eu coloco no teto para não ter problema de a gente calcular. Seu benefício é estimado em... Vamos lá, então. Período contributivo de julho até a DER. Período contributivo? Não. Período decorrido. Período que passou. Período que passou. Certo? Período que passou entre julho de 94 até a DER, passaram-se 270 meses. Tudo bem? 60% deste período, nós estamos falando de 160 meses. Mesma coisa do exemplo anterior. Então, muita atenção com isso. Então, sempre mantenham os 160 meses, tá? Ou 160 meses, ou você calcula os 60% do período que passou, para saber quantos meses são, até para poder fazer algum tipo de revisão. Período contribuído, 200 contribuições. Então, vamos lá. Nesse novo exemplo nosso aqui,
Deixa eu apagar isso daqui. Deixa eu apagar isso daqui. Aí. Neste exemplo nosso, ele pagou 200 contribuições. E o tempo que passou, 270. Tudo bem? 200 contribuições é igual 100% do período pago, do período contribuído. É 100%. A lei manda pegarmos 80%. 80% de 100, de 100% de 200, corresponde a exatamente 160 contribuições. 80% é igual a 160. Tudo bem, pessoal? Tempo que passou. A lei fala, você tem que observar 60% desse período como divisor. 60% do período que passou é 160. Os números são idênticos. Os números são idênticos. Eu vou usar divisor mínimo neste cálculo de benefício? Não, em hipótese nenhuma. Em nenhuma hipótese iremos usar divisor mínimo. Por que que nós não iremos usar divisor mínimo? Porque o número 160, o divisor 160 dos 80% maiores, é o mesmo divisor do período transcorrido. É o mesmo divisor do período transcorrido. Logo, devemos fazer o que então? Cálculo. Salário de benefício é igual à somatória dos 80% maiores salários de contribuições. Os 80% correspondem a 160. Dividido por 160. Regra aritmética simples. Salário de benefício será o resultado encontrado. Salário de benefício será o resultado encontrado. Pessoal, prestem atenção. Ficou com dúvidas dessa aula? O que eu sempre recomendo? Pare a aula, volte da onde você tem dúvida e siga. Reveja a aula 1, 2, 3 vezes. Refaça estes exemplos que estão no material de vocês, para vocês ficarem espertos, ficarem expert no assunto. Você não pega isso daqui do dia para a noite, tá? Você não pega esse material do dia para a noite. Você não consegue, você tem que fazer os exemplos. Então, vamos a outro exemplo. Melvio pretende requerer a sua aposentadoria, tudo igual, no mês de janeiro de 2017. Entre julho de 94 até dezembro de 2016, porque é o mês anterior da DER, pagou 180 contribuições. Desta forma, como passaram-se 270 meses entre julho e a DER e o recolhimento de apenas 180 contribuições previdenciárias, sendo que todas foram realizadas no teto previdenciário. Seu benefício é estimado em período de julho de 94 a DER, 270 meses. Normal? Tranquilos? Perfeito. 60% do período transcorrido, 60 meses. Período contribuído, 180 contribuições. 20% das contribuições descartadas, 36. 80% das maiores contribuições, 44.
Neste exemplo, eu fiz questão de trazer a diferença, de mostrar para vocês os 20% das menores contribuições. Então, vamos lá. Vocês entenderem aqui. 180 contribuições é igual a 100% do período pago. Do período pago, do nosso período básico de cálculo, que é de julho de 94, desculpa pessoal, que é de julho de 94 até a DER, ele pagou 180 meses, pagou o INSS por 15 anos. Tá? 180 correspondem a quantas contribuições, a quantos por cento? Corresponde a 100% do seu período contributivo. Ele pagou 180 contribuições. Ele pagou 180 contribuições, corresponde 180 do seu período contributivo. 180 contribuições corresponde a 100% do seu período contributivo. Está aqui. 180 contribuições. 80% das contribuições, 80% é igual a 144, tá? Lembra da regra do mínimo divisor? O mínimo divisor, que é 60% de 270, que é igual a 160. Aí você começa a ficar esperto. Por quê? Lá no parágrafo 2º diz que o cálculo, o divisor previsto no caput de 80% não poderá ser inferior a 60% do período transcorrido. O divisor aqui, que seria o 144, não pode ser inferior a 160. Portanto, eu tenho que ficar em atenção. Atenção. Por que atenção? O divisor de 60%, ele é inferior ao divisor de 80%. E a lei não permite isso. Eu não posso somar 144 e dividir por 144. E também não posso somar 144 e dividir por 160. Não podemos fazer isso ainda. Por que que nós não podemos fazer isso? Volto no slide para vocês entenderem agora. Aqui, eu vou voltar 2 slides para vocês. Porque a lei diz que é no mínimo 80% de todo o período contributivo. Esse é o parágrafo 3º. E o parágrafo 3º, desculpem, gente, é o artigo 3º da 9876. E o parágrafo 2º diz que eu estou limitado a 100% de todo o meu período pago. Logo, no nosso exemplo aqui, então, se 80% correspondem a 144, 20% correspondem a 36 contribuições das menores contribuições que foram descartadas. E aí eu vou trazer aqui no canto para vocês entenderem. 144 contribuições é igual a 80%. Eu tenho contribuições, o meu total de contribuição é de 180. Eu tenho ainda contribuições para utilizar? Tenho. Se eu tenho contribuições para utilizar, eu devo utilizar essas contribuições. Por que que eu devo utilizar essas contribuições? Porque é isso que diz o texto da lei. Eu tenho
No mínimo, eu estou limitado a 100% do meu período contribuído. E o meu período contribuído, neste exemplo nosso, ele é de 180 contribuições. Portanto, eu tenho que buscar lá no meu cálculo, lá no meu período básico de cálculo, contribuições necessárias para chegar a 60% do período, para chegar nas 160. Quantas contribuições me faltam? 16. Dentro dos 20% menores, eu vou buscar as 16 melhores, que melhor financeiramente representa no benefício do segurado. Vou somar as 160 contribuições e dividir por 160 contribuições. Isso é o mínimo divisor. Vejam que nós estamos falando exatamente sobre as regras do divisor mínimo, do mínimo divisor. Isso, pessoal, é o que derruba muitos benefícios previdenciários. Esse cálculo que nós acabamos de fazer é exatamente para prever para o segurado o benefício para ele. Eu preciso fazer a regra do mínimo divisor. Às vezes a pessoa passa 5, 8, 9 anos sem contribuir com o INSS e chega para você e fala: doutor, eu quero fazer uma estimativa aí da minha aposentadoria. E aí você faz o cálculo, eu sei que é 80% dos maiores salários de contribuição e esquece do mínimo divisor. Você não pode esquecer do mínimo divisor. Nós não devemos calcular o benefício apenas com a regra geral. Qual é a regra geral? Pega todas as contribuições que o segurado teve de julho de 94 até o dia que ele quer se aposentar. Escolho as 80% maiores, que foi aquilo que fizemos na aula anterior, usando a planilha do Excel, e eu vou dividir pelo respectivo número. Não. Você deve fazer o cálculo do divisor mínimo. E é muito simples. É muito simples. É só você pegar de julho de 94 até a DER e contar quantos meses passaram. Na planilha está fácil. Até janeiro de 2017 são 270 meses. Você pega essa planilha, é mês de maio, acrescenta números. Acrescenta meses a ela. E aí você sabe que o seu divisor, o divisor da somatória de todas as contribuições, das suas contribuições, esse divisor ele não pode ser inferior ao número que representa 60% do período que passou. Do período que passou entre julho de 94 até a DER. Pessoal, presta atenção nessa aula. Ficou com dúvidas dessa aula? Volte à aula, assista novamente. Na próxima aula eu vou continuarei explicando a questão do mínimo divisor. Vou continuar não, que fica feio, Continuarei explicando o mínimo divisor, mas volte nessa aula para que você saiba o que deve ser feito. Como identificar o divisor mínimo. E ainda no decorrer do nosso curso, nós iremos aprender teses revisionais sobre o mínimo divisor. Como fazer uma tese revisional para afastar a aplicação do divisor mínimo. Porque esse divisor mínimo ele é uma regra de transição. Eu já deixo a dica para vocês. As regras de transição só podem prevalecer para minimizar o impacto ao segurado e nunca prejudicá-lo. A regra do mínimo divisor ou do divisor mínimo, ela prejudica o segurado. Tudo bem, pessoal? Desejo para vocês um grande dia, uma grande noite, uma grande madrugada. Não sei o dia que vocês estarão vendo. Um beijo, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau!